Paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que bom estar com vocês nesse café da manhã com Jesus e que eu venho compartilhar aquilo que Deus falou no meu coração. Peço a você que se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe seu like, comenta, compartilhe a mensagem e juntos vamos semear a palavra de Deus, amém? A palavra que eu quero compartilhar com vocês está em Mateus 14, versículo 22, que fala que Jesus anda sobre as águas. E vai dizer assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi para a direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar, gritando: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E assim o homem disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, és o Filho de Deus. Aleluia. A palavra nos fala que Jesus estava ali, né? E foi orar sozinho. E os discípulos ficaram no barco a considerável distância. E ali começa uma tempestade, né? Estudando esta palavra maravilhosa, né? Essa palavra maravilhosa que muitos já ouvi falar dessa palavra, muitas pregações, que fala de Pedro, né? Que Pedro anda sobre as águas, que Pedro tirou a visão, os olhos de Jesus, e que Pedro ali, né? Quando tira, ele afunda. Mas essa palavra, Jesus, né, nos fala que Jesus viu os discípulos antes que eles vissem ele. O discípulo Marcos vai nos falar no livro de Marcos que ele fala diferente. Ele não fala que Pedro andou sobre as águas, mas ele diz que Jesus viu, né, eles ali remando com dificuldade, no versículo 48 de Marcos 6, 48. Ele também relata esse fato. E com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Era alta madrugada e Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estavam já a ponto de passar por eles, quando viram andando sobre o mar e pensaram que fosse um fantasma, né? Então aqui diz que eles estavam remando com dificuldade. Eles estavam tentando com muita dificuldade ali resolver no meio daquela tempestade que ali começa, e Jesus tinha se afastado para orar, e Jesus viu os discípulos, né? Jesus estava vendo o que estava acontecendo com eles, que eles estavam ali tentando sozinhos, né, resolver aquele problema. Jesus já estava vendo eles, né? Jesus já está vendo o que você está passando. Jesus, ele contempla e vê todas as coisas. Às vezes a gente está tentando fazer sozinho, mas Deus está vendo as tuas dificuldades. Deus já está vendo tudo e está contemplando tudo isso que você tem passado, toda essa luta, todo esse problema. Deus está te vendo, né? Antes mesmo de você ver ele já está vendo isso que você tem passado. E Jesus viu ali, os discípulos estavam remando por horas e quase não chegaram a lugar nenhum. Jesus estava andando mais rápido do que eles que estavam remando.
Jesus que estava andando sobre as águas, estava indo mais rápido do que eles que estavam tentando remar no meio daquela tempestade. Né? A gente pode imaginar o cansaço, a frustração dos discípulos, né? Que deve ter se estabelecido nesse grupo cansado, né, de pescadores experientes, porque eles eram pescadores experientes. Pescador experiente já sabe o território que está andando, ele conhece a tempestade, mas mesmo assim, né, estava sendo bem difícil e frustrante para aqueles discípulos. E que não podiam mais confiar em sua própria força, habilidade ou experiência, né? Eles chegam a um certo ponto de perceber que pela força do braço deles, eles não iriam conseguir, né, conseguir se livrar daquele problema, né? Precisava do mestre, precisava de Jesus, mas Jesus já tinha visto eles e já estava andando, caminhando sobre as águas até eles, né? E por horas aqueles discípulos haviam se exaurido, tentando, cansados, exaustos, de se livrar dos problemas. E que Jesus chegou e eles encontraram alívio para as tempestades, né? Muitas das vezes as tempestades não vão passar, mas quando Jesus entra no barco, quando Jesus chega, né, na situação, as coisas se acalmam, tudo muda o cenário. Às vezes o problema vai até continuar, né, por algum tempo ainda, né? Porque na hora que Deus quiser, Ele dá um basta nessa tua situação difícil. Na hora que Deus quiser, Ele muda a situação. A hora que Deus quiser, porque não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, Deus vai chegar, né, com mudança, com transformação, com salvação, com milagre, né? Eu não sei qual é o milagre que você precisa, mas creia que Ele quando Ele entrar no teu barco, Ele vai acalmar a tempestade, Ele vai fazer no tempo certo, Ele faz na hora certa, né? Mas o tempo é de Deus, né? E diante da tempestade, o livro de Marcos não fala que Pedro andou sobre as águas, mas no livro de Mateus sim fala que Pedro andou sobre as águas, né? E quando nós olhamos esta palavra, muitos podem olhar e falar assim: mas Pedro afundou, tirou os olhos de Jesus. Não tira os olhos de Jesus? Sim, nós não devemos tirar os olhos de Jesus. Mas Pedro foi o único que teve coragem, né, de no meio de uma tempestade sair dali e meter os pés naquela água e andar sobre as águas, né? Ele não se amedrontou, ele foi com coragem, confiante em Jesus, né? E ele enfrentou ali, né, e andar sobre as águas pela fé. Que eu e você possamos, no meio de uma tempestade, de problemas, de adversidades, que nós possamos, né, ter atitude de fé e coragem de crer que o Senhor pode transformar a nossa situação, que Deus é o único que pode nos salvar, nos libertar, chegar nessa causa impossível, nesta enfermidade, com cura, com salvação na tua vida, salvação do teu marido, salvação do teu filho, né? A transformação do teu lar, da tua casa, abrindo porta de emprego. Jesus é o único que pode fazer todas as coisas, né? Com essa causa que talvez esteja na justiça, né, anos, mas Jesus é aquele que pode te ajudar, né? Nós devemos colocar diante de Deus tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos preocupa, mas que nós viemos compartilhar com Ele. Ele é o nosso Pai, é o nosso Pai querido e amado. Ele se importa com a gente, sabe? Quando nós às vezes estamos com tantos problemas, né? Achando que é o fim do nosso casamento, achando que é o fim da nossa vida por conta de uma enfermidade, achando que é o fim porque perdemos um emprego, mas que nós possamos orar, apresentar a Deus, pedir a Ele que nos dê uma saída, né? Uma saída, Senhor, me dê uma saída, me dê uma luz, porque o Senhor está vendo, né? O Senhor está contemplando tudo que nós estamos passando, né? Antes mesmo da gente ver Deus, que muitas das vezes nós estamos com problemas, Deus já está vendo que está com problema. Mas a gente não corre para os pés do Senhor, né? Mas a nossa atitude, em primeiro lugar, tem que ser de correr para os pés do Senhor, né? Porque Ele já está vendo
ele já contempla e vê, poxa, meu filho, minha filha está com problema, né? Está te esperando em oração. Pai, me ajuda, socorre-me, pede socorro, né, ao Senhor. E possamos viver os maiores milagres, né? Aqui acontece um milagre que Pedro anda sobre as águas, né? Os milagres da vida só acontecem quando nós estamos dispostos a dar um passo de fé e nos render ao poder de Deus, em vez de confiar em nós mesmos, né? Não está naquilo que fazemos, não está naquilo que pela força do nosso braço que nós podemos, mas sim em Jesus, em Deus. A nossa confiança tem que estar nele, né? E quando Pedro tira os olhos de Jesus, que a palavra nos fala em Mateus, né? Que Pedro anda sobre as águas, a um certo momento ele tira os olhos de Jesus e se concentrou mais nos perigos ao seu redor. Ele começou a afundar. Nós também somos assim, né? É verdade que nós somos assim, né? Às vezes nós estamos passando por alguns problemas, algumas lutas, algumas dificuldades, e em um certo momento a gente começa a olhar para esses problemas, e isso é perigoso porque isso tira a nossa paz, o nosso sossego, desestrutura a gente, mas que a gente não venha tirar os olhos de Jesus, que a gente não venha perder a nossa fé, né? Porque muitas das vezes a nossa circunstância é diferente daquilo, né, que Deus prometeu para a nossa vida. Nós olhamos a dificuldade, mas esquecemos o quanto o nosso Deus é grande e que a enfermidade é pequena, não é nada para Deus. Que essa falta de algo, ou talvez você precise de uma transformação na sua vida, na sua família, no seu marido. Talvez você olhe e veja que o mundo pode olhar e falar assim, não tem mais jeito para isso aí não, não tem mais jeito para ela não. Creia que para Deus não há nada impossível. Deus pode mudar, transformar, Deus pode tirar, Deus pode fazer todas as coisas. Ele não depende de circunstâncias, mas Deus pode fazer, né? E quando nós mantemos os olhos em Jesus, nós conectados à verdadeira fonte de toda a paz, porque Jesus é o único que pode nos dar a paz, né? Pode nos dar esperança, alguma perspectiva de futuro, de vida, né? De sossego e paz, somente Jesus, né? Somente Ele pode fazer isso por nós. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que se concentrar nos problemas, nas circunstâncias impossíveis, né? Vai tornar isso algo muito assustador na tua vida, né? Que nós possamos não tirar os olhos de Jesus, que nós possamos ter uma atitude de fé e crer, né? Que tudo vai dar certo, que o Senhor está no controle de todas as coisas, de qualquer situação, que tudo há propósito, né? Porque se a gente ficar realmente pensando, né, nas nossas dificuldades, nas nossas limitações, naquilo que é impossível para a gente, né, mas que você venha botar na sua mente que não é impossível para Deus, realmente que nós vamos ficar oprimidos e vamos afundar, né? Então que possamos olhar e lembrar de tudo que já vivemos com o nosso Deus, né? E entender que nossa fé cresce à medida que ela é testada, né? Quem sabe você já viveu muitas experiências, né? Porque aqui, quando fala da palavra, nós vemos que os discípulos haviam vivido a multiplicação dos pães e peixes, em que Jesus multiplicou, né? E a palavra diz que eles vê ali Jesus andando sobre as águas, né? Eles não tinham entendido o milagre dos pães e dos peixes, porque essa situação da tempestade já é logo em seguida da multiplicação dos pães e peixes, mas diz que o coração deles estava endurecidos, mas que a gente não vem endurecer o nosso coração, né? Para que a gente venha se lembrar quem é o Deus, quem é o Deus que te ajudou naquele dia difícil, quem é o Deus que chegou naquela tua causa, naquele dia, que você venha se lembrar que Ele é o mesmo, né? O mesmo que fez na tua vida, chegou com cura nas tuas enfermidades, né? Que Ele chegou com a provisão no teu lar. Você venha se lembrar disso, não endureça o teu coração, né? Não existe nada impossível para Deus, né? Que a gente não esqueça de quem é Jesus e que nada é impossível. O problema pode até parecer grande,
né? Mas para Deus é nada, né? Que você venha entender isso. A tempestade pode estar grande, o mar pode estar bravio, os problemas podem estar batendo na tua porta, né? A situação dentro do teu lar, da tua casa pode estar difícil, ou você pode estar passando por uma enfermidade em que os médicos dizem que não tem mais jeito, né? Ou que é difícil conseguir algo, mas creia que para Deus nada é impossível. Nada é impossível, né? Deus é aquele que realiza sonhos, Deus é aquele que faz quando ninguém mais quer fazer. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que imaginamos ou pensamos, mas que nós possamos dar um passo de fé e crer e não tirar os olhos do Senhor, né? Que venhamos nos lembrar daquilo que Ele já fez em nossas vidas, para nos fortalecer, para continuar caminhando, né? E crendo, né? Que só Ele pode nos ajudar. Às vezes você está tentando pela força do teu braço, como os discípulos estavam aqui nesta palavra, remando com dificuldade, porque o vento soprava forte, né? E estavam cansados, exaustos, já não aguentavam mais, mas que Jesus já estava vendo eles ali, e Jesus já estava caminhando ao encontro deles para ajudar aos seus discípulos. Não endureça o teu coração, mas creia que somente Jesus pode trazer a salvação e a libertação, a transformação da sua casa, do seu lar e a cura para as tuas enfermidades. Somente a paz que excede todo entendimento nós vamos encontrar somente em Jesus Cristo. Que você possa entender isso, que você possa dar um passo de fé, que você possa chamar Ele, convidar Ele para a tua casa, para o teu lar, para o teu barco, que Ele vai cessar os ventos e as tempestades. No tempo certo, Ele vai agir, Ele vai trabalhar, Ele vai salvar, Ele vai libertar, Ele vai mudar, porque Ele pode fazer todas as coisas e não existe nada impossível para Deus. Mas que você olhe para Cristo, que você olhe para Jesus, que somente Ele pode fazer todas as coisas. Amém? Que Deus abençoe grandemente sua vida, seja um missionário, né? Curta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. E juntos vamos semear a palavra de Deus. Se amanhã o nosso Deus assim permitir, eu estarei aqui, junto com você, para mais um devocional, mais um café da manhã com Jesus. Para a gente estar aqui estudando essa palavra maravilhosa. Essa palavra maravilhosa que é vida, transforma vidas. Que Deus abençoe.